Olá, Pimpolhos, tudo bem? Finalmente chegamos ao nosso último vídeo, né? Estamos finalizando o nosso curso. E aí, hoje a gente vai ver o bloco 4 ou o módulo 4, né? Que é o último conteúdo do nosso curso de Geografia, né? Da nossa matéria de Geografia, tá? O módulo 4, né? O último módulo, é o módulo que fala sobre os tipos de indústria, tá? A gente, né, enquanto consumidor final, a gente não para muito para pensar sobre a origem, né, de fabricação, qual foi o tipo de indústria, né, que produziu aquele item, né, aquela mercadoria que a gente está ali consumindo, né? A gente raramente, nunca, né, faz esse tipo de reflexão, tá? Mas dentro da cadeia produtiva industrial, existem vários segmentos industriais, né, vários tipos de indústria. E nem toda indústria produz diretamente para o consumidor final, tá? Existem indústrias, né? Perdão, as indústrias elas vão produzir para segmentos diferentes dentro da sociedade, né? Então, cada indústria ela tem o seu público-alvo, né? O seu mercado consumidor específico. Então, ela produz para um determinado grupo. E nem sempre esse grupo é o consumidor final, que é a gente, tá? Então, a gente vai ver agora os principais tipos de indústria, tá? A gente vai ver, acho que, 4 grupos. Gente, existem outras classificações, se a gente consegue fazer outras subcategorias, né? Mas hoje a gente vai ver o que eu entendo que são as principais, assim, né? Os 4 maiores grupos, tá? Não é que não possam haver outras divisões, outras classificações, tá? Mas para as nossas avaliações, o que vai ficar valendo são essas 4 que a gente vai ver agora, tá? Então a gente começa pelo início, tá? O primeiro grupo, né, de indústrias, o primeiro tipo, né, seria o que a gente chama de indústrias de base, tá? As indústrias de base são conhecidas, né, por serem as indústrias que trabalham mais com a extração de matéria-prima da natureza, tá? Matéria-prima mais bruta, tá? Sem processamento, ou se tiver algum processamento, nada muito complexo, tá? Então, de forma resumida, as indústrias de base, né, são essas que vão fazer a retirada da matéria-prima da natureza, e como o nome já diz, né, elas são a base para outras indústrias, né, para outros processos industriais, para outros processos produtivos, tá? Por exemplo, essas retiradas, né, de matéria-prima da natureza, que a gente chama das indústrias extrativistas, né, de extração, esse extrativismo, ele pode ser extrativismo vegetal, pode ser extrativismo animal ou mineral, tá? Então vamos lá. Uma famosa, assim, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Por exemplo, a Petrobras, tá? A nossa estatal do petróleo, ela é responsável, né? Qual é a função principal da Petrobras? Fazer a retirada, né? Fazer a exploração, retirar o petróleo das camadas do pré-sal, tá? E aí o petróleo, ele é matéria-prima para vários subprodutos, tá? Então, através do petróleo, a gente produz diesel, gasolina, plástico, querosene, parabenos, né? Todo tipo de parabeno. Enfim, a gente tem uma infinidade, né, de subprodutos a partir da matéria-prima inicial, que é o petróleo, tá? Então, a função da Petrobras fazer a retirada da matéria-prima, que vai dar embasamento para várias outras produções. Então, a gente chama de indústrias de base, tá? Tem também um outro exemplo, né, de indústrias de base, são as mineradoras, né? Vocês já devem aí ter falado da Vale do Rio Doce, por exemplo, né? Que é uma das mineradoras famosas aqui no Brasil, tá? Então, todas as mineradoras também são consideradas indústrias de base, né? Porque estão retirando os minérios da natureza que vão servir de matéria-prima para a produção de outros itens, tá? As madeireiras também são consideradas indústrias de base, né? Porque a madeira, ou ela vai ser utilizada como matéria-prima, né, na construção civil, na produção de móveis, né? Os móveis, aí tem gente que tem móvel de madeira em casa, né? Pessoal chique.
construção de pontes, enfim, tem uma infinidade de usos, tá? Mas aí quem faz a retirada da madeira da natureza é as madeireiras, então a gente chama de indústrias de base, tá? Outro exemplo de indústrias de base são as indústrias que produzem energia, tá? Energia elétrica, professora? Também, todo tipo de energia, tá? Porque, gente, a energia, a matriz energética, né, ela é fundamental. Então, sem energia, não há abastecimento urbano, não há produção industrial, não há combustível, não há nada, tá? Então, a energia, seja ela energia elétrica, energia geotérmica, eólica, solar, energia nuclear, energia das termoelétricas, enfim, tá? Não importa. A energia, ela é a base, né? Uma das bases. Então, sem energia, nada funciona, tá? Então, toda indústria responsável pela geração de energia, né? As hidrelétricas, que vão gerar energia elétrica, né? As termoelétricas, né? Os campos de energia solar, de energia eólica, de energia gravitacional, né? Energia da biomassa, enfim, gente. É geração de energia? A gente também classifica como indústria de base, tá? Porque sem energia a gente não faz nada, gente. Então, já falei da extração do petróleo, que no nosso caso aqui do Brasil é feita pela Petrobras. Falei das mineradoras, falei das madeireiras, né? Todas as indústrias que fazem retirada de matéria-prima da natureza, tá? Seja essa matéria-prima vegetal, animal ou mineral, tá? As indústrias que produzem, por exemplo, as indústrias que utilizam, não estou dizendo que é um comércio um pouco complicado, tá? Mas a gente precisa falar dele porque ele existe, tá, gente? Então, por exemplo, existem dentro, né, do ramo têxtil, a gente tem as indústrias que utilizam pele animal, tá? Para fazer, por exemplo, bolsa, né? As bolsas de couro, sapato de couro, né? Enfim, carteira de couro, enfim. Então, nesse caso, essas indústrias que fazem essa coleta animal para esse tipo de uso, tá? A gente também chama de indústrias de base, tá? Porque tá fazendo extrativismo animal. Aí não pode confundir com a indústria alimentar, né? Com a indústria alimentícia, que aí é uma outra coisa, a gente vai ver mais para frente, tá? Então, para resumir, as indústrias de base são essas, tá? As indústrias praticamente extrativistas, né? Aquelas que vão extrair matéria-prima da natureza, tá? Seja essa matéria-prima, né? Vegetal, mineral ou animal, tá? O segundo tipo de indústria é o que a gente chama de indústria de bens intermediários. Por que bens intermediários? O que significa esses intermediários? Porque, olha só, dentro das indústrias, seja ela qual for, a gente tem uma infinidade de máquinas sendo utilizadas, equipamentos sendo utilizados, ferramentas, né? A própria Petrobras, para fazer a perfuração das camadas do pré-sal, ela usa, eu não vou saber os termos técnicos, tá, gente? Mas ela usa aquelas brocas, né, gigantescas para fazer a perfuração. Mas veja, é a Petrobras que fabrica aquelas brocas que ela utiliza, aqueles equipamentos que ela utiliza? Não. Né? Como eu disse, o objetivo principal da Petrobras é a extração e exploração do petróleo, mas não é a Petrobras que fabrica o maquinário, as ferramentas, os utensílios, as máquinas que ela utiliza dentro dessa operação de exploração, tá? Acabei de falar sobre as madeireiras, tá? Como é que você faz a extração de madeira? Através das motosserras, né? Aquela motosserra. Jack, o Estripador, já viu que ele usa aquela motosserra? Viu o filme? Aqueles filmes de Halloween? É a madeireira que fabrica? Gente, se tem alguma outra forma de extrair a madeira sem ser através das motosserras, vocês me desculpem, porque no momento só consigo pensar nessa, tá? Eu acho que tem uma outra técnica também, aquela da corda, mas eu não tô me lembrando agora o nome. Enfim, mas foca na motosserra.
É a madeireira que fabrica aquela ferramenta, né? Aquela máquina, motosserra? Não. E aí, como é que a madeireira vai fazer o transporte das toras de madeira, né? Através dos caminhões. É a madeireira que fabrica o caminhão? Não. Tá? Então é disso que eu tô falando. As indústrias de bens intermediários são as indústrias que fabricam peças, equipamentos, máquinas, ferramentas, utensílios para outras indústrias. Ó, que coisa maravilhosa, tá? E aí, qual é o mercado consumidor dessas indústrias de bens intermediários? É o consumidor final, que é a gente? Não, né? Então, o mercado consumidor das indústrias de bens intermediários são outras indústrias, tá? São indústrias que fabricam peças, ferramentas, equipamentos, todo tipo de máquina. Na agricultura, por exemplo, né? A agricultura é uma das atividades do setor primário da economia. O que é a agricultura? É o cultivo, né? Que é uma atividade primária, também atividade de base. A agricultura, ela utiliza tratores, né, colheitadeiras, mas é a atividade econômica da agricultura que vai fabricar o trator, né, ou aquela colheitadeira? Não, vai ser uma indústria de bens intermediários, tá? É uma indústria que fabrica equipamento para uma outra atividade econômica, para um outro tipo de indústria, tá? Que nesse caso aí é a indústria alimentícia, né? Vocês entenderam? Não é difícil, né? É uma indústria que fabrica peças e equipamentos, maquinário, utensílios, ferramentas para outras indústrias poderem funcionar, tá? Vou dar o último exemplo. As indústrias de base, né? Que são as indústrias de, por exemplo, que eu falei de energia elétrica, energia solar. Vocês já viram aqueles painéis de energia solar, né? Que você coloca aqueles painéis, né? Para absorver a energia do sol. Não é a indústria que gera energia, né? Que fabrica aquelas placas solares, né? É uma indústria de bens intermediários, tá? Eu acho que não é muito difícil, né? Se ficar confuso, se vocês tiverem dúvidas, vocês anotem aí as dúvidas. E aí, no dia que a gente entrar online, a gente vai sanar todas essas dúvidas, tá? Então, a gente já falou sobre as indústrias de base e as indústrias de bens intermediários, mamão com açúcar, né? Agora a gente vai para o terceiro tipo, que é o que a gente chama de indústrias de bens de consumo. Aí a gente está falando do mercado consumidor final, que é a gente, tá? Então, as indústrias de bens de consumo, eles fabricam diretamente pra gente, que é o consumidor final, tá? E aí, as indústrias de bens de consumo, elas se dividem em duas categorias. Tem as indústrias de bens de consumo duráveis e as indústrias de bens de consumo não duráveis, tá? Não estou entendendo, professora, que negócio é esse de durável, não durável? Mamão com açúcar. O que a gente entende como bens de consumo não duráveis? Aquilo que a gente compra para consumo imediato, tá? Ou que tenha uma vida útil, né? Muito curto, uma validade muito curta, tá? Por exemplo, gente, a indústria alimentar, né? Ou indústria alimentícia. A gente não compra alimento para estocar, tá? A gente não compra feijão para durar 5 anos, para durar 4 anos. A gente compra feijão para durar no máximo um mês, né? Até você ir ao mercado novamente e fazer compra de novo, tá? Por que você não pode estocar por muito tempo? Porque é perecível, né? Um produto perecível. Tem uma data de validade que é curta, tá? E é até mais resistente do que se a gente comprar, por exemplo, fruta, verdura, hortaliça. Tem certeza absoluta que vocês compram alface. Gente, o alface não dura uma semana na geladeira. Fica preto se você não consumir, tá? Tomate. Você pode até colocar o tomate na geladeira, mas se você esquecer o tomate lá, ele vai mofar, ele vai estragar, tá? O mamão. Gente, mamão fica todo molengo. Então, por mais que você queira guardar aquela sua comidinha ali para comer outro dia, ela tem uma vida útil, né? Um prazo de validade que é muito curto. Mesmo os alimentos que a gente fala assim, alimento não perecível, né? Que é feijão, arroz, né? Lata de leite, farinha de trigo, sal, açúcar, né? Sempre quando tem normalmente campanha, né, de arrecadação de alimento, a galera sempre fala, traga 1 quilo de alimento não perecível. São esses alimentos que têm uma durabilidade um cadinho maior.
Mas, de qualquer forma, você tem um prazo para consumir, tá? Você vai ficar com um ano lá com feijão no seu armário. Vai dar bichinho, dar uns bichinhos, sabe? Então, a indústria alimentícia ou indústria alimentar, tá, gente? É considerada indústria de bens de consumo não duráveis, tá? Por quê? Porque a gente compra para consumo imediato, tá? Outro tipo de indústria que a gente considera bens de consumo não duráveis, a indústria farmacêutica, tá? Que é a indústria que produz remédio. Gente, ninguém compra remédio para estocar em casa. Quando é que a gente compra remédio? Quando tá doente. Tá? E aí você vai ao médico, ele te passa a receita, né? E aí, além dele te passar o remédio que você tem que comprar, ele passa ali o tempo que você tem que tomar aquele remédio. Ó, você vai tomar durante uma semana, ou você vai tomar durante 15 dias, tá? E mesmo as pessoas que fazem tratamento longo, né? Porque tem alguns remédios que a gente tem que tomar por longos períodos ou até durante a vida toda. Você não pode estocar o remédio, você tem que ir comprando conforme o remédio acaba, porque o remédio ele tem uma data de validade e a gente sabe que se a gente consumir após a data de validade, esse remédio ele vai perdendo a eficácia, ele já não serve mais, fora o risco de você ter uma intoxicação, tá? Então, indústria farmacêutica a gente também chama de indústria de bens de consumo não duráveis, tá? Outra que a gente chama de bens de consumo não duráveis, a indústria de cosmético, tá? Gente, aí cosmético entra uma infinidade de produtos, tá? Entra até itens de higiene pessoal, tá? Até maquiagem, produto para cabelo, shampoo, condicionador, creme hidratante, sabonete, dependendo da marca, enfim, tá? Também é considerada indústria de bens de consumo não duráveis, tá? Protetor solar também. Porque, veja, a gente não pode usar maquiagem, como eu disse, né? Produz uma infinidade de produtos. Vamos focar aqui na maquiagem, que é um dos itens. A gente não pode utilizar maquiagem vencida, tá? Todo dermatologista, a gente cansa de ver na televisão os dermatologistas, falando sobre isso. É perigoso você utilizar maquiagem vencida, principalmente maquiagem próxima à área dos olhos, né? Sombra, rímel, corretivo, né? O próprio batom. Você pode ter uma infecção na pele, tá? Uma alergia. Então, não é recomendado que você use maquiagem com data de validade vencida, tá? Então, a indústria de cosmético, né, shampoo, você vai usar protetor solar com data de validade vencida? Não vai perder eficácia, não vai te servir, tá? Além de, como eu disse, repito, além da chance de você ter uma alergia, uma infecção na pele, enfim, tá? Então, indústria de cosmético, indústria farmacêutica, indústria alimentar ou alimentícia, a gente chama de indústria de bens de consumo não duráveis, tá? Outra que a gente... Outra não, perdão. Já, quais são as indústrias que a gente chama de bens de consumo duráveis? Né? O que a gente compra para durar, tá? A indústria automobilística, tá? A indústria automobilística, ela não é que nem o seu alface, que você vai colocar na geladeira, vai durar uma semana, vai ficar preto. Não, o carro, quando a gente compra o carro, a gente tá partindo da premissa, tá, gente? Que esse carro vai durar aí no mínimo alguns anos. Gente, a gente não tá falando do cuidado que a pessoa tem com o seu bem, tá? E aí não importa se é um carro ou se é um batom, se é um sapato. Se você não cuidar, não tiver zelo, né, ou até um celular, que você deixa cair no chão toda vez que você pega ele na mão. Não é disso que se trata. Não estou falando do manuseio, tá? Porque às vezes o produto, ele tem uma vida útil menor porque a gente não cuida direitinho do nosso bem, tá? Então, assim, quando eu tô falando do carro, tô partindo da premissa de que você cuida do seu carro bonitinho, que você faz a manutenção, faz as revisões que tem que fazer, tá? Mas assim, independente disso, a gente compra carro para durar, sei lá, 5 anos, 4 anos, no mínimo, 3 anos, 10 anos. Né? Os carros de hoje em dia não são como os carros de antigamente, né? Nada hoje em dia tem a mesma qualidade da produção industrial de décadas passadas, tá?
Fusca, né? O Fusca era um carro extremamente resistente. Até hoje você vê aí na rua tem um monte de Fusquinha, tá? É um carro que resiste. Hoje em dia você compra carro, encosta em alguma coisa, o carro já amassou todo, tá? Mas, tirando esses detalhes, né? A gente compra carro partindo da premissa de que ele vai durar alguns anos, tá? No mínimo. Então, a gente considera a indústria automobilística indústria de bens de consumo duráveis, tá? Outra que a gente chama de bens de consumo duráveis, a indústria de eletrodoméstico, tá? Então, assim, a gente não compra televisão para trocar a cada 3 meses, né? Ou a cada semana, igual tomate aí da sua geladeira, tá? A gente não compra máquina de lavar para trocar a cada 8 meses. Então, os eletrodomésticos, a gente parte dessa mesma premissa, né? Que a gente compra para ter uma certa durabilidade de, no mínimo, sei lá, gente, 2 anos, 3 anos. Dura esse tempo uma televisão aí na casa de vocês? Me respondam isso quando a gente estiver na aula online. Sei lá, quanto tempo dura uma máquina de lavar aí na casa de vocês? Uma geladeira, um fogão, tá? Os móveis também, tipo guarda-roupa, né? Que são as indústrias de móveis, também bens de consumo duráveis, tá? Não sei se vocês fazem aí na casa de vocês o que acontece aqui na minha casa, a vovó e a mamãe, que quer mudar o móvel de lugar e aí arrasta o móvel, o guarda-roupa, a estante, com tudo que tem dentro. Vai durar esse móvel? Não vai durar. Não vai durar. E aí ainda estraga o piso junto, né? Você fica arrastando o móvel. Elas adoram trocar as coisas de lugar. Chega no Natal, vou trocar esse sofá de lugar. Aí passou o Natal, agora eu vou trocar a estante de lugar. E eles saem arrastando. Então é óbvio que isso vai contribuir para que o móvel se deteriore mais rapidamente, tá? Mas a lógica é que tenha uma certa durabilidade, tá? Os móveis, os eletrodomésticos, tá? Então, a gente também fala que é a indústria de bens de consumo duráveis, tá? Então, assim, esses dois segmentos de indústria produzem para o consumidor final, que é a gente, tá? Produzem diretamente para a gente. A única diferença é essa classificaçãozinha, tá? As indústrias de bens de consumo duráveis e as indústrias de bens de consumo não duráveis. E aí você classifica de acordo com a durabilidade daquele bem, daquele produto que está sendo produzido, tá? Não tem muito mistério. E a última classificação seria o que a gente chama de indústrias de ponta. Professora, o nome é esse mesmo, indústria de ponta. Sim, indústrias de ponta, tá? Gente, o que são as indústrias de ponta? São todas as indústrias que... Desculpa, gente. São todas as indústrias que trabalham na produção e desenvolvimento de tecnologia ou bens que utilizem alta tecnologia, tá? No produto em si ou nas fases de produção, tá? E aí, nas indústrias de ponta, tem algumas características. A principal, eles utilizam mão de obra mega especializada, né, com um alto grau de escolaridade, porque se a indústria que produz e desenvolve tecnologia, né, alta tecnologia, é óbvio que você precisa de mão de obra qualificada, tá? Então, quais são as indústrias que a gente classifica como indústrias de ponta, né? Indústrias altamente tecnológicas. As indústrias de aviões, né? As indústrias que produzem aviões. Gente, o que é o avião? Aquela tonelada de fuselagem voando. É tecnologia pura, tá? Então, as indústrias de aviões. As indústrias que produzem satélite, né? Os satélites, quase que não sai. Satélites de comunicação, né? Os de comunicação civil. Os satélites militares. Indústrias que produzem computadores. Indústrias que produzem equipamento para diagnóstico médico, né, da área da saúde, né, aqueles equipamentos para fazer, sei lá, raio-x, radiografia, eletrocardiograma,
tá? O Doppler, enfim, todo aquele maquinário, né, mega tecnológico lá para fazer essas infinidades de exames médicos aí que a gente faz, tá? Então tem as indústrias específicas para a produção desses equipamentos médicos, tá? As indústrias que produzem telefones celulares, né, tablet, smartphone, o computador, né, o computador de mesa, notebook, enfim. Gente, olha só, não só as indústrias que produzem o equipamento físico, tô aqui com o meu laptop, eu tô segurando meu laptop agora, tá? Que é o produto físico, ó, meu celular tá aqui, né? É o produto físico. Mas também as indústrias que produzem a tecnologia, tá? Porque, por exemplo, quando a gente estiver na nossa aula online, estaremos numa conexão via internet, né, utilizando a rede mundial de computadores, que é uma tecnologia virtual, né, que a gente não pega, mas ela tá lá, a gente não consegue tocar, a gente chama de fluxo imaterial, mas tá ali, tá? Nesse exato momento, estou gravando esse vídeo utilizando o sistema operacional do Windows, né, que não é um produto físico, é um sistema operacional, né, que existe no mundo virtual, tá? Então, quando a gente fala da produção de tecnologia, existe a produção do produto físico, né, do aparelho, aquilo que você toca, e da tecnologia em si, tá? Então, todos esses que eu falei são considerados indústrias de ponta. Eu não sei se eu mencionei, mas vale lembrar, gente, além das indústrias que fabricam os equipamentos médicos, tá? Toda a área da biomedicina, né, de nanotecnologia, produção de vacina, gente, tudo isso é tecnologia de ponta, tá? Área de genética, né? Nanotecnologia, já falei. Toda essa área aí que envolve esses procedimentos que exigem mão de obra muito qualificada, né? Cientistas, galera que passa às vezes 10, 20, 30, 40 anos da vida desenvolvendo uma determinada pesquisa, isso é mão de obra muito qualificada, tá? Então, todas as indústrias que ou produzem ou desenvolvem essa alta tecnologia, a gente chama de indústrias de ponta, tá? Difícil? Não é difícil, gente. Só mamão com açúcar, tá? Então, esses são os 4 ramos principais, tá? As indústrias de base, né? Que vão ser aquelas mais extrativistas, né? Retirando matéria-prima da natureza. A gente tem as indústrias de bens intermediários, que são essas indústrias que vão produzir peças, máquinas e equipamentos para outras indústrias. A gente tem as indústrias de bens de consumo, que podem ser duráveis ou não duráveis, dependendo aí do tempo de vida útil, né? Do prazo de validade daquele produto que você adquiriu. E por último, essa que a gente acabou de ver agora, que são as indústrias de ponta, tá? As que desenvolvem ou produzem alta tecnologia. Mamão com açúcar, não é? Facinho. As dúvidas que vocês tiverem, por favor, anotem, tá? Não é uma matéria muito complicada, mas anotem as dúvidas e aí a gente sana todas essas dúvidas no nosso encontro online, ok? Então é isso. Beijinhos para vocês, boa semana. Espero que vocês estejam bem. A gente se fala na aula online, tá bom? Beijinho.